do Pentateuco, no livro de Êxodo, o Senhor deu mandamentos para o seu povo, e o Senhor deu o quinto mandamento, que está no versículo de número 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. É um texto que mexe comigo. Houve um dia em que eu era bem jovem, solteiro ainda, e então os amigos se reuniram e fizeram uma homenagem para mim. E eu fiquei assim, emocionado, sem graça, muito tímido, era muito tímido, e eu fiquei muito sem graça, e então eu falei: gente, que isso, eu não mereço. Aí um dos meus amigos disse: a gente sabe, a gente fez isso só para ter o que comemorar. É bem isso mesmo, né? A gente não merece, nós não merecemos. Então, quando alguém chega e honra a gente fica se perguntando: eu mereço essa honra? Eu mereço essa honra? E o Senhor ensina os nossos filhos a honrarem a gente. Só que esse negócio de honrar os pais é uma situação assim um tanto difícil, porque eu já vi filhos que me procuraram e disseram: como que eu vou honrar meu pai se ele fez isso? É um mandamento que a gente precisa ter um entendimento para a gente fazer o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Como que um filho abandonado pelos pais vai honrar? A quem ele vai honrar? Nós temos um número grande de crianças, jovens, que foram crianças e hoje são jovens, foram abusados pelo pai. Aí houve esse mandamento: honra teu pai. Como? É necessário que a gente tenha a bênção de Deus nas nossas vidas, para que a gente compreenda o que a palavra do Senhor está nos dizendo, e compreender que Deus tem sempre um plano para abençoar a gente quando alguns acidentes acontecem. A via de regra, o que realmente deve acontecer é que o pai, a mãe, realmente assumam o seu papel e cuidem do seu filho, protejam o seu filho e eduquem-no da melhor maneira possível, e cuidem e preparem para o futuro, preparem para ser homem, para ser mulher. E aí vem a honra do trabalho cumprido, da missão cumprida. Quando isso não acontece, Deus levanta substitutos. Louvado seja Deus por isso. Deus levanta substitutos. É um tio, é um irmão mais velho, é o avô, é o professor, é o pastor, é o missionário, que substitui o pai e que se torna honrado do lugar de um pai que não é digno da honra. E eu fui muitas vezes honrado no lugar de alguns pais que se ausentaram ou que estragaram tudo durante o caminho. E o filho, num dia como esse, no dia dos pais, e talvez isso já tenha acontecido com você, ele, na hora de presentear aquele que para ele merece honra de pai, ele leva um presente para aquele que Deus levantou para abençoar. Porque a honra de pai não é a capacidade de procriar, não é a capacidade de dar comida, não é dar roupas. A honra de pai vai muito além disso. Mas e esses filhos de pais honrados? Quem são esses meninos e meninas que se tornam homens e mulheres?
queria meditar com você sobre isso. Mas vamos orar, porque o texto é maravilhoso. Vamos pedir ao Senhor capacidade dele para a gente não perder nada, né? Vamos orar? Meu Pai, o Senhor conhece os nossos corações. Os nossos corações estão nas Suas mãos. O Senhor sabe, Pai, que somos limitados. O Senhor sabe, Pai, que nós somos pecadores. Por isso, Senhor, clamamos pelo perdão e pedimos ao Senhor. O Senhor trabalhe os nossos corações para que a Sua palavra, Senhor, fale aos nossos corações, porque a Sua palavra é viva. A Sua palavra muda a nossa vida. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, então, a gente não perca nada da Sua palavra nesta noite. O Senhor fale aos nossos corações e que sejamos, Senhor, homens e mulheres, que saiamos daqui conhecendo a Tua palavra e preparados, Senhor, para vivê-la logo depois do culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Filhos de pais honrados. O Senhor deu essa ordem para os filhos. Meu Pai, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito lindo. Deuteronômio, capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 9, nós leremos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Amém. Quem são esses filhos de pais honrados? Eles são, primeiramente, os filhos que ouvem a voz de Deus dos lábios de seus pais. Veja, o Senhor deu mandamentos. Versículo 1: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos que o Senhor deu para nós. E o Senhor deu essas leis para que tudo corresse bem. O povo estava saindo do Egito e indo para uma terra que era a terra deles. Então, lá na sua terra vai ser assim. Você vai viver desse jeito. Ensina isso para os seus filhos. Então, os filhos vão dar honra aos pais pelo que eles falam, pelos que eles dizem. Os pais vão semear no coração dos filhos a palavra que é necessária para que eles vivam bem. E o Senhor está dizendo para os filhos: ouçam os seus pais e honrem os seus pais pelo que eles estão dizendo.
Então, não é honra por eu ter comprado uma bicicleta. Não é honra por eu ter buscado na escola, fui buscar meu filho na escola. Não é honra por isso só. Essa é uma honra por instinto. O pai cumpre o seu papel de proteger o filho, isso é instinto. Até o leão faz isso. O macaco faz isso. Vai tentar pegar um filhotinho de uma cachorra. Ela avança em você. Ela morde. É instinto. Mexe com o meu filho para ver. Não é? Bem, o que o Senhor está dizendo é a honra. Os filhos vão honrar seus pais porque eles são honrados pelo que eles dizem. Veja comigo Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Veja que essa palavra, sejam obedientes no Senhor, faz toda a diferença. Não é para obedecer em tudo, em qualquer coisa. É para ser obediente no Senhor. É para ser obediente no Senhor. Eu tive alguns problemas com isso. Porque na escola bíblica dominical, e agora, a gente alcançando um número maior de crianças, se Deus quiser, nós vamos começar a fazer as tardes felizes, aqui em Olim, nas nossas congregações, onde puder, e vamos ensinar as crianças o caminho do Senhor. Sabe o que vai acontecer? A criança vai ver o pai agindo de uma maneira que não está de acordo com a palavra e vão corrigir os pais. Eu tive problema com isso uma vez, lá em Presidente Médici. O pai ficou bravo. Meu filho fica me corrigindo agora na frente dos outros. Você está te corrigindo porque você está errado. Está agindo errado. Então o pai mentiu e o filho corrigiu. Não é assim, ele falou. Não é assim não, pai. A mentira é do diabo. Temos que ensinar. E é impressionante como se levantam homens honrados, porque se a honra está no que fala, eu pergunto a você, você é honrado? Você tem essa honra? A honra de trazer a palavra de Deus onde você está? A honra de transmitir a palavra do Senhor? A honra de falar o Evangelho? Não importa se você é pai ou não, não importa a idade que você tem, você pode ter essa honra. Os filhos dos pais honrados ouvem isso dos seus pais, ouvem a palavra. E eu preciso perguntar a mim mesmo, quais são as palavras que os meus filhos têm ouvido de mim? Eles estão agora me ouvindo aqui no culto, eles também me ouvem lá em casa, eles me ouvem quando a gente brinca, eles me ouvem quando eu estou bravo, eles me ouvem quando eu corrijo, eles me ouvem quando as coisas não dão certo como eu queria. Eles me ouvem. O que eles estão ouvindo dos meus lábios? O que é que a gente faz? Quem são esses filhos dos pais honrados? O que é que o filho está ouvindo do pai? O que é que os meus filhos estão ouvindo de vocês? Já falei aqui num outro momento e quero falar de novo. Essa palavra não é só para os pais, mas essa palavra é para todos aqueles que têm acesso aos filhos. Porque o pai, a mãe, precisam prestar muita atenção em quem se aproxima dos filhos. Na casa de quem o filho vai. Por quê? Porque pode não ser uma boa influência. E eu quero dizer aos jovens dessa igreja, sejam honrados, para que vocês sejam bem-vindos em todos os lares. Sejam honrados com as suas palavras. Não ensinem as nossas crianças a falarem palavrões. Não ensinem as nossas crianças a contar piadas obscenas. Sejam honrados nas palavras, para serem bons parceiros de todas as famílias representadas aqui. Eu fiquei muito feliz de ver aqui na frente muitos pais, homens aqui na frente. Porque o pai é o chefe da casa.
precisa cuidar que pessoas honradas estejam fazendo uma boa parceria na educação dos seus filhos. As más amizades não são bem-vindas. Seja honrado. Os filhos de pais honrados ouvem de seus pais as palavras do Deus vivo, palavras que contam a respeito de Deus. Os filhos dos pais honrados veem os seus pais servindo a Deus. Os filhos dos pais honrados olham seus pais e percebem: meu pai serve a Deus. Meu pai serve a Deus. O senhor estava lendo o jornal, pai, jovem senhor, estava lendo o jornal na sala, e no quintal ele ouviu o seu filho com os coleguinhas conversando, e de repente começou aquela típica conversa de menino: meu pai é melhor que o seu. Meu pai é melhor que o seu. E aí então, por que você acha que o seu pai é melhor que o meu? Porque o meu pai conhece o prefeito. Aí o outro fala: isso não é nada. Meu pai é melhor que o seu. Por que seu pai é melhor que o meu? Porque o meu pai conhece o governador. Vocês não sabem de nada? O meu pai é melhor que o seu. É? O meu pai conhece o presidente. Aí, quando o filho dele ia falar, ele ficou bem pertinho da janela para ouvir o que o filho dele ia dizer. Aí o filho dele disse: vocês não sabem de nada. O meu pai conhece a Deus. Aquele homem largou o jornal ali no sofá e foi correndo para o quarto, se ajoelhou à cama e orou dizendo: meu pai, meu Deus, que o meu filho sempre saiba que eu te conheço. Que o meu filho sempre saiba que eu te conheço. E a gente expressa isso com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes. A gente expressa isso. Eu conheço a Deus. E como é que eu me comporto? Como é que eu me comporto? Nós somos muito diferentes. E vamos na casa uns dos outros. Você já percebeu que a gente se comporta diferente dependendo da casa que a gente vai? Tem casa que a gente tira o sapato, tem casa que a gente entra de sapato mesmo, né? Tem casa que a gente só fica ali na varanda, tem casa que a gente entra na cozinha, tem casa que recebe a gente na sala, já tem casa que chama a gente lá no quarto, tem casa que recebe a gente na varanda, tem casa que tem suco, tem casa que tem água, tem casa que tem bolo, né? Tem casa que não tem nada. Mas a gente se comporta dependendo da casa, né? O que eu quero dizer com isso? Qual é o seu comportamento diante de Deus? Se você conhece Ele, você sabe como que você tem que se comportar diante de Deus. Como tem sido a sua vida? Como que é você lá em segredo? Sozinho, só está você e Deus. Como é você? Como você se comporta? Quando você fica bravo, como é que você se comporta, sabendo que Deus está ali? E a gente canta isso, né? Deus está aqui. A gente canta isso. E está mesmo. Salmo 139 diz que a gente não pode se esconder de Deus. Ele está em todos os lugares. Então, como é que eu tenho que me comportar? O curioso é que o Senhor Jesus Cristo nos ensina esse comportamento aqui. Nos ensina assim: mas o maior dentre vós, que há entre vós, seja aquele que sirva, seja o servo. O Senhor Jesus falou isso em vários momentos, principalmente quando Ele lavou os pés aos discípulos. Você está servindo a Deus? Seu filho está vendo. Seu filho está vendo. Você é honrado por isso. Seu filho pode te honrar por isso. Você é digno dessa honra. Você que serve a Deus, você que vive a palavra de Deus, você é digno de honra. Seja você pai ou não, seja você mãe ou não,
Você é digno de honra. Os filhos honram. A gente é de uma cultura e tem algumas coisas que a gente vai perdendo com o passar do tempo. E uma delas, que eu ainda lembro quando eu era pequeno, meu pai fazia assim comigo. As pessoas honradas da igreja, eu era muito católico, minha família toda muito católica, e a gente tinha uma cultura, hoje dizem que é uma cultura caipira, louvado seja Deus pela caipirice. Meu pai me dizia assim: peça a bênção para o padre. Aí eu ia lá e pedia a bênção para o padre. E não era só para o padre, era para todas as pessoas mais velhas, dignas de honra, porque tinham um comportamento respeitoso. A gente poderia ficar aos cuidados dessas pessoas, porque essas pessoas eram honradas, eram dignas de honra, tinham um comportamento digno de nota 10. Então, meu pai dizia: peça a bênção. Aí um dia, passou o tempo, eu me converti, conheci a Cristo do jeito que nós conhecemos hoje, e descobri uma coisa: essa não é uma cultura católica, é uma cultura nossa, de brasileiro, que alguns falam, né, do interior. A gente tem essa cultura que é uma bênção. A gente está no culto, um dia eu estou lá na porta, aí de repente, depois de ter pregado, cumprimentando os irmãos, chegou uma senhora levando a menininha, né? Aí a menininha fez assim, umas mãozinhas assim, falou: bênção, pastor. Eu fiquei tão emocionado, porque foi uma honra para mim, ela me chegar e dizer: me abençoe, eu sou digno de abençoar. Você é digno de abençoar? Você é. Se você anda com Deus, você pode abençoar. Não importa a idade que você tenha, você pode abençoar. Você é bênção, abençoador, canal de bênção. Abençoe. Eu posso abençoar. Diga: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós somos servos do Senhor. O que mais a gente pode fazer como servo, além de abençoar? Abrace os mais jovens. Você que está mais velho, abrace os adolescentes e diga: Deus te abençoe. No meu caso, eu tenho que fazer assim para abraçar alguns. Eu sou tamanho bebê, né? Mas abrace, abençoe. Isso é comportamento de quem conhece a Deus. Isso é comportamento de quem anda com Deus. Por fim, os filhos seguem a Cristo ao pisar nos passos de seus pais, porque seus pais caminham para Cristo. Vai andando e vai chegando até Jesus, porque eu vou alcançar o Senhor Jesus. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Não percam seus filhos. Ali tem uma interpretação errada a respeito de provocar. Provocar não é irritar, fazer o filho ficar bravo. Não é isso. Provocar o filho a ira é empurrar o filho para o inferno. O sentido é você deixar o seu filho ir para o inferno. Então, pais, não percam seus filhos. Pais, não percam seus filhos, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Leva seus filhos para o Senhor. Ensina seus filhos o caminho que eles devem andar. Façam isso com eles. Como? O texto de Deuteronômio nos diz: andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar. Escreva na casa a palavra de Deus para que eles conheçam. Ensine para que eles cheguem até Deus. O que depender de você. Se o seu filho imitar você, e aí? Ele vai se tornar uma pessoa honrada também? Porque é exatamente este o propósito do Senhor. É que os filhos se tornam pais.
honrados, porque eles são filhos de pais honrados. Teve alguém que disse que a fruta não cai longe da árvore, não é? Então que o seu filho seja também honrado. Seja também honrado. Porque uma multidão de pessoas honradas, ninguém fica sem pais honrados. Uma multidão de pessoas honradas, você vai um dia ser pai de alguém. Você vai um dia ter alguém que vai honrar você, porque você tem palavra para ser honrado. Você tem atitude para ser honrado. E você tem uma história para ser honrado. Mas e aí, filhos? Quando não percebemos boas palavras, quando não percebemos boas atitudes, e quando o caminho dos pais não é aquele caminho corretinho, de vez em quando dá uma bambeada, arrependam-se, os pais precisam se arrepender, e os filhos precisam aprender o arrependimento e também o perdão. E também o perdão. O pai não deixa de ser honrado quando peca, mas ele deixa de ser quando ele vive no pecado, ele abandona. Mas quando o pai erra e mostra o caminho, pedindo perdão, ele ensina ao filho. Ele ensina ao filho. Veja, o pai tem a missão diante de Deus de cumprir a sua palavra, e de repente ele não cumpre. O que dizer de um lar onde tem adultério? Os filhos sabem. As crianças não são bobas mais. O que dizer de um lar quando os pais brigam? Os filhos sabem. Os filhos sabem. A mãe passa um dia sem falar com o pai. O filho sabe, o filho percebe, a filha percebe. O que vai fazer então? Perdeu a honra? Não, não perdeu a honra. Mas tem uma oportunidade de mostrar para o filho como fazer quando as coisas não vão bem. Peça perdão e que seu filho saiba. Arrependa-se e que seu filho saiba. Saiba que você errou e que você se arrependeu. E conserta. E conserta. Isso vai ensinar seu filho, porque seu filho, quando crescer, também vai errar. Como que ele vai consertar? Como que ele vai consertar? A gente precisa aprender isso. Eu preciso me arrepender e me levantar e dizer: Senhor, quero caminhar do jeito certo. Quero fazer um compromisso contigo, Senhor, e caminhar do jeito certo. Fala para o seu filho: filho, eu errei. Eu não deveria ter dito isso que eu disse. Eu não deveria ter feito isso que eu fiz. Eu não deveria ter feito essa escolha. Eu me arrependo, porque a palavra de Deus fala diferente. E então eu quero andar de acordo com a palavra de Deus. Isso, acredite, te dá honra. Você vai ter honra, porque você está colocando a palavra de Deus na frente. A honra não está em nós. A honra está na palavra de Deus. Seja honrado. Tá bom? Filhos, honrem seus pais. Pais, zelem por ser honrados. Filhos, aprendam a ser honrados. A honra é uma bênção para as nossas vidas. Abençoe sempre. Amém? Que o Senhor abençoe todos nós.